Olá, Shalom, gente. Tô aqui no meu momento de solitude, né, com Deus e eu queria dividir uma mensagem, né, da palavra de Deus com vocês. Tô aqui descansando um pouquinho na minha rede, mas pelo menos um dia na semana eu tiro para descansar, sabe, para não me preocupar com muitas coisas e é só descansar e meditar um pouquinho na palavra de Deus, porque é o alimento que a gente precisa, né? E eu tava lendo aqui, eu tô lendo o livro de Lucas, na verdade, mas eu não tenho pressa para ler a Bíblia. E hoje meu coração falou que eu deveria, creio eu, o Espírito Santo, né? Falou para mim que eu deveria ler no livro de Salmos. Não ler Lucas hoje, mas ler Salmos. E meu coração, assim, foi no Salmo 23, que é um salmo bastante conhecido, né? O salmo de Davi como pastor, quando Davi era pastor de ovelhas, e ele escreveu esse salmo com muita propriedade, porque ele conhecia o ofício de pastor, né? E ele falou de Deus como pastor, como um verdadeiro pastor de ovelhas, porque ele era pastor de ovelha. Então, pelo conhecimento dele de pastor, ele atribuiu a Deus todas as qualidades, né, do bom pastor. Então, Davi tinha propriedade para escrever sobre isso, para cantar sobre isso para Deus. Porque a gente sabe que os salmos são louvores, né? Que foram feitos para exaltar o nome do Senhor. E aí, o que eu li aqui? O primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Mas aí você pode se perguntar, mas eu já vi muitas pessoas que servem a Deus e falta alimento, falta veste, né? Falta emprego, falta casa, falta carro. Mas quando Davi escreveu isso aqui, Davi não quis dizer que nada materialmente lhe faltaria. É como se Davi estivesse dizendo assim: pode faltar tudo, mas eu não vou sentir falta. Não vou me incomodar com isso, porque eu já tenho Deus e Ele é o suficiente para mim. Sabe, Davi ele quis dizer isso. Não é que não fosse faltar algo na vida dele, na sua trajetória nessa terra. Mas era a questão da suficiência da presença de Deus na vida dele. Então, quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, a gente tem Deus na nossa vida, pode nos faltar tudo nesse mundo. Mas a gente não sente falta, porque somos preenchidos pelo prover de Deus, pela presença de Deus. Então, a gente não sente falta daquilo que está ali aos olhos da humanidade faltando para nós, não é? É quando a gente está triste e sente vontade de cantar, sabe? Não faltou a tristeza, mas você se alegrou porque você tem a presença de Deus. Então, essa presença é suficiente em meio à tristeza. Essa presença é suficiente em meio à falta de pão. Essa presença é suficiente em meio à enfermidade, à doença. Essa presença é suficiente em meio ao medo, em meio à dor, sabe? Davi estava se referindo a isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque o pastor, ele tomava conta das ovelhas em todos os sentidos. Ele protegia a ovelha do perigo, mas alimentava a ovelha. Caminhava ela por caminhos que não tinha muitas pedras para elas não se ferirem, que não tinha muito espinho, né? Por caminhos verdejantes. Então, a mesma coisa, ele quis dizer que Deus ele fazia com ele, né? Deus cuidava dele de uma maneira tão especial que mesmo que viesse a correr algum perigo ou faltar alguma coisa na caminhada, ele não ia sentir falta. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. Então é assim que a gente se sente, sabe? Nós que somos cristãos, a gente muitas vezes no dia a dia falta alguma coisa, né? Alguma coisa que a gente deseja não acontece, mas a gente não sente falta de maneira que a gente venha murmurar contra Deus ou duvidar de Deus, porque a gente sabe que Ele é o suficiente na nossa vida. E quando Ele está na nossa vida, algo vai acontecer para suprir as nossas necessidades. Glória a Deus. E ele fecha esse salmo no versículo 6, que diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
E aí está o segredo de Davi dizer que nada iria lhe faltar, porque a bondade e a misericórdia de Deus seguiam Davi. Para onde Davi fosse, a presença do Senhor estava com Davi. E ele disse, se essa misericórdia, essa bondade me segue todos os dias da minha vida, né, eu não vou sentir falta de nada. Pode o mundo estar desabando, eu vou me sentir seguro em Deus, né? Pode o mundo estar em guerra, eu vou estar escondida em Deus, porque a gente não sente falta, sabe? A gente não sente falta, porque sabemos que Deus ele está conosco, que Ele supre as nossas necessidades. E Davi disse, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, por isso nada me faltará. E eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre, porque nada me falta. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, que a gente possa meditar nessa palavra, uma palavra rápida, mais profunda. Se você crê que o Senhor é o seu pastor, se você crê que o Senhor é aquele que não deixa te faltar nada, quando a presença dele está em você, ainda que tudo esteja faltando ao seu redor, você não vai sentir falta de nada, porque a presença do Senhor é suficiente na sua vida, amém? E quando a gente está preparado espiritualmente para as coisas que acontecem naturalmente nessa terra, a gente não sente falta de nada, porque a gente tem a visão do céu, a gente tem o sentimento do céu, e a gente sabe que o que vem do céu é sobrenatural. E quem tem experiência com Jesus, de nada sente falta, porque Ele já foi provedor um dia, Ele já foi a cura um dia, né? Ele já foi a compreensão um dia, Ele já foi o socorro um dia, então de nada a gente sente falta. E a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, que você creia no seu bom pastor, sabe? Que é o teu provedor, que é o teu suficiente. Ele completa você em todas as áreas da sua vida. Então não se preocupe. Não se preocupe. Ainda que alguém diga que está lhe faltando alguma coisa, você declara, né? Que não sente falta de nada, porque Jesus é o suficiente para você. Amém? Fica na paz.